Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa sequência de aulas a gente vai trabalhar algumas funções típicas para se trabalhar com strings, que a gente viu lá em algoritmos. Então essas funções serão importantes principalmente para quando vocês estiverem resolvendo problemas, por exemplo, relacionados ao projeto de vocês. Então, a primeira função que vamos analisar é uma função para nos informar o tamanho de um string. Para exemplificar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte problema. Então, preencher formulários é uma tarefa simples, mas é preciso conferir se o espaço reservado para os dados é suficiente. Então, sua tarefa, dada uma linha de texto, indicar se ela cabe ou não em um formulário com 80 caracteres. Então, essa é um problema típico de ambientes, por exemplo, quando você tem um Twitter, onde você tem uma quantidade limitada de caracteres, onde você tem que preencher, então você tem que checar se aquela determinada quantidade de palavras cabe ou não no espaço reservado para digitação do usuário. Então, se a gente tiver aqui a palavra estruturas de dados 1, então, como se você contar a quantidade de palavras aqui, não vai dar 80 caracteres, então vai ser impresso na tela a palavra sim. Essa frase, estruturas de dados 1, ela cabe em um campo de texto de até 80 caracteres. Beleza? Então vamos escrever um programa para resolver esse problema. Para exemplificar esses conceitos, a gente vai utilizar outro ambiente. A gente vai utilizar o REPL.it. Por quê? Porque o ambiente que a gente estava utilizando anteriormente, o Codecast, ele não suporta as bibliotecas strings. Por isso a gente vai utilizar outra IDE. Então, para utilizar esse ambiente, a gente vai clicar aqui em Start Coding, vai selecionar a linguagem, nesse caso C, e vai clicar aqui em Create REPL. Beleza, então quando você fizer isso, vai abrir um ambiente para a escrita do código para resolver o problema. Então, a primeira coisa que a gente faz é apagar tudo. Então, vamos criar aqui um programa para resolver o nosso problema. Primeiro, a gente vai incluir a biblioteca para entrada e saída do teclado. Vamos criar a nossa função principal main. E aqui a gente vai iniciar a resolver o nosso problema. Então, a primeira coisa é a gente ler o texto do usuário e informar se esse texto ele cabe ou não em 80 caracteres. Beleza, como é que a gente declara um string? Então, um string é uma sequência de caracteres. Então, o tipo dela vai ser char. Vamos dar o nome para ela S. E vamos dizer o máximo de caracteres que a gente pode colocar aqui. Então, não é quantos caracteres a string vai ter, mas o máximo de caracteres que ela suporta. Então, eu vou colocar aqui, a título de exemplo, vou colocar 500 caracteres. Beleza, aqui a gente criou a nossa string, que eu vou poder colocar nela até 80 caracteres. Agora que a gente já tem a string criada, podemos pedir ao usuário para informar o texto. Então, informe o texto para ser verificado. Beleza. Agora vamos ler esse texto. Então perceba que lá no nosso exemplo a gente colocou estruturas de dados 1. Nesse caso, quando a gente utiliza o scanf e coloca aqui um especificador %s, que é o especificador para ler strings, ele vai ler apenas uma dessas palavras. Quando você colocou estrutura, depois deu espaço, depois colocou d, depois deu espaço, depois colocou dados, depois deu espaço e depois colocou o caractere i para simbolizar o 1. Então ele vai pegar aqui no caso só a primeira palavra, que nesse caso seria estruturas. Vamos executar aqui só para visualizarmos melhor. Então, aqui a gente vai colocar a variável para onde vai esse texto que o usuário digitar.
Beleza, vamos executar. Primeiramente aqui vamos imprimir essa string só para exemplificar esse conceito. Então vamos imprimir %s e vamos imprimir s. Note também que aqui na string a gente não precisou passar o i comercial, porque um string ela também é um endereço de memória. É um vetor aqui, você declara ela como vetor de alguma coisa. Como vetor um endereço de memória, você não precisa utilizar o i comercial quando você está lendo uma string. Então vamos executar. Informa o texto para ser verificado. Estruturas de dados 1. Esse texto é separado por espaço. Quando você utiliza scanf %f, você vai ler palavra por palavra. Como aqui a gente tem várias palavras, se eu tiver só um scanf com um %s dentro, ele vai ler apenas a primeira palavra. Vai executar e ver. Beleza? Viram? Ele imprimiu apenas a palavra estruturas. Beleza, vou colocar um /n aqui só para pular uma linha para a gente. Beleza, como é que eu faço para eu ler toda essa linha de texto que o usuário digitou? Então vou fazer o que? Colocar esses símbolos, colchetes. Vou colocar o símbolo sinal circunflexo e vou colocar /n. Então, essa instrução aqui está dizendo o quê? Isso daqui quer dizer não. Então, aqui a gente está dizendo o quê? Enquanto eu não encontrar um /n, então, enquanto o usuário não digitar um enter, eu vou lendo o que o usuário digitou e armazenando aqui em S. Vamos executar para ver. Vou colocar aqui estruturas de dados 1. Então, vemos agora que todo o texto foi lido ao invés de ler apenas a primeira palavra. Beleza, então, exemplificar esse conceito, a gente vai fazer o nosso teste. Então, a gente vai testar se a quantidade de caracteres nessa string está dentro dos 80 caracteres permitidos. Então, vamos fazer o if. A gente analisar o tamanho de string, a gente tem que incluir a biblioteca para analisar strings. Nome dela string.h, e aqui a função dela que nos permite pegar o tamanho, pegar a quantidade de elementos que essa string tem, se chama strlen. Então strlen você passa a string, que nesse caso a string está armazenada na variável s, e ela vai dizer quantos caracteres essa string tem. Por exemplo, se analisar a palavra estruturas de dados 1, vai ter quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, essa string aqui vai ter 21 caracteres. Então, se o tamanho dessa string for menor ou igual a 80, então, se for menor ou igual a 80 é porque cabe no nosso formulário. Então vamos imprimir printf. Sim, então essa string cabe no formulário. Se esse tamanho for maior que 80, então vai ser impresso na tela printf. Não, esse texto ele não cabe no nosso formulário. Beleza, vamos executar. Então, informa o texto a ser verificado. Estruturas de dados 1. Então, foi impresso que esse texto ele cabe dentro do nosso formulário. Então, vamos colocar um texto maior só para exemplificar o nosso conceito. Então, vamos colocar várias letras aqui. Beleza, para ele já tenha ultrapassado o total de 80 caracteres, ao executar ele vai imprimir não. Então esse texto aqui, que é composto por essa sequência de caracteres, ela não cabe no nosso formulário. Beleza, pessoal? Esse foi o conteúdo
nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.